mioma, vocês pediram tanto e claro que tinha que ser. Queridíssimo Dr. Domingos Mantelli, nosso ginecologista e obstetra. Bom, antes de começar com as perguntinhas do público, a gente vai dar aí, claro, uma explicação do que é o mioma. Porque o que acontece, eu acho que a grande confusão é que quando a pessoa faz um exame, e a gente tem mania de abrir exame antes de chegar no médico e abrir junto com o médico, certo? Todo mundo faz isso. Pesquisar no Dr. Google. E que dá um problema, a gente sabe também. Você vê que ele tem um formato e uma estrutura que parece outra coisa. Então, sim, eu acho que isso, na verdade, é um primeiro momento que se a pessoa desconhece ou não tem informação, ela fica assustada por causa disso. Fica assustada por quê? Todo crescimento desordenado que vai gerar uma massa, nós chamamos de tumor. E quando você lê num laudo tumor, pronto. Exatamente isso. Né, a casa vem abaixo, né, o mundo vem abaixo. Na verdade, ele é um tumor benigno do útero. Tá. Então, o mioma é uma tumoração benigna do útero. Ele não maligniza, não vira câncer, ninguém vai morrer por causa do mioma. Tá. Importante dizer também que o mioma só ocorre no útero. Não existe mioma nos ovários, nas tubas, não. Na tuba são cistos que podem aparecer. Tá. E também alguns tipos de tumores. Mas mioma é só no útero, porque ele é originado das células musculares do útero. Então é simplesmente um crescimento desordenado, uma divisão celular desordenada das células musculares do útero. Tá. E que ele pode crescer e ficar pequenininho, ficar médio, ficar grande. E pode trazer algumas repercussões dependendo da localização dele no útero. Que aqui a gente tem, e a mulher pode apresentar mais de um mioma ao mesmo tempo. Ela pode ter inúmeros miomas pequenos, grandes, de tamanhos diversos, isso pode variar muito. Aqui nós temos algumas localizações do mioma, então um muito comum que seria esse que está na musculatura do útero, tá? Que é o chamado mioma intramural. A gente tem o mioma submucoso, que é aquele que está dentro aqui do útero, da cavidade endometrial, que ele pode, inclusive, distorcer a cavidade endometrial, e aí sim ser um fator de infertilidade, porque às vezes o embrião não consegue se fixar aqui, ele acaba se fixando, é deslocado pelo mioma e a mulher acaba perdendo o bebê, ou muitas vezes nem conseguindo engravidar. E a gente tem o subseroso, que seria o da parte externa do útero, que seria aquele que dá menos repercussões de sintomatologia na mulher. Então temos vários tipos. O mioma ele pode ser, por exemplo, no colo. Tem que miomas, também pode atrapalhar. Também atrapalha. Tem um mioma chamado mioma párido. O que é o mioma párido? Esse mioma ele estaria aqui dentro, mioma intracavitário, e ele começa a se exteriorizar pelo colo do útero e aparecer no colo do útero. Ele tampa o colo do útero. Nossa. E aí a mulher, obviamente, não engravida porque o espermatozoide não consegue nem passar. Que pode ter, inclusive, dores na relação. Ela pode ter dor na relação, ela pode ter sangramentos vaginais fora do período menstrual, pode ter um desconforto vaginal muito grande, e ele pode ir crescendo. Esse é o grande problema. Agora, sim, existe hoje já algo comprovado ou descoberto por que algumas mulheres têm, então, esse desenvolvimento dos miomas e outras nunca vão ter ao longo da vida? Tem uma ligação hormonal? É uma parte genética? Na verdade, tem um componente genético muito grande, então se a mãe tem, se a irmã tem, a chance de ter é muito maior. Existem alguns fatores de risco ainda sendo especulados a respeito do mioma. Então sabe-se que quem consome muita carne vermelha tem uma tendência maior. Olha só, gente. Bebidas alcoólicas tendem a favorecer, mas são tudo teorias ainda não tem nada comprovado em relação a isso. Mulheres de peles mais escuras tendem também a ter mais miomas do que mulheres de peles mais claras. Então tem a etnia aí sendo um fator de risco a mais para ter miomas. Mas o mioma é uma coisa muito comum. Eu costumo brincar no consultório e falo para os pacientes, mioma é uma patologia que a mulher vai ter pelo menos um pequeno em alguma fase da vida. Muitas vezes você passa a vida inteira, nem sabe que teve um mioma, porque o mioma às vezes é pequenininho. Ele cresce, fica lá pequenininho, você passa a vida inteira e nem percebe que teve. Às vezes é um achado de exame. Você faz um exame de rotina, um exame periódico, faz um ultrassom, acha um mioma, e aí ela se assusta. Mas se aquele mioma está quietinho, está pequeno, não traz sintomatologia nenhum desconforto, não dá irregularidade no sangramento, é só fazer o acompanhamento anual com os exames de rotina. Não tem maiores problemas. Agora, o mioma ele pode ser desde um mioma pequeno até um mioma grande. Grandes que eu digo, isso aqui teoricamente não é nem um mioma grande. Não é. Tem miomas que eu já vi tamanho de melões, miomas gigantescos. Que vira uma barriguinha que parece que a pessoa está grávida. Exatamente, que a mulher parece que está grávida. São miomas grandes e aí começam os problemas porque ele é tão grande que ele começa a comprimir outros órgãos. Ó, eu acho que no vídeo que a gente tem, vamos ver se no vídeo vai ter um mioma, enfim, um pouquinho maior, mas vamos soltar o vídeo para vocês. Ele começa a comprimir outros órgãos? Começa a comprimir outros órgãos e aí sim começa a dar sintomatologia. Se você pegar um mioma muito grande, por exemplo, na parte posterior do útero,
útero, ele pode comprimir até raízes nervosas da coluna, gerar dores lombares muito intensas, dependendo do tamanho desse mioma. Nossa! Porque o mioma em si, ele não dói. Ele só começa a gerar dor quando ele começa a comprimir ou ter interação com outros órgãos e raízes nervosas. E o que, então, que é esse caso? O que vai alimentando o mioma? O que alimenta? Então, aqui está mostrando um mioma e toda a parte onde ele é irrigado, tudo por onde ele é alimentado, digamos assim. O sangue chega até ele e aí vem hormônios junto, vem uma série de coisas que vão estar nutrindo esse mioma, que ele pode ir crescendo. Os hormônios têm uma íntima ligação com isso. Então, quanto mais hormônios, mais esse mioma pode crescer. Por isso que as mulheres na menopausa tendem ao mioma a diminuir. Porque ela deixa de produzir os hormônios pelos ovários, o mioma tende a diminuir. Então, perto da menopausa, a gente até evita operar, porque a gente sabe que o mioma vai acabar diminuindo. Interessante. Aqui nesse vídeo, eles estão mostrando exatamente qual é a irrigação do mioma e um procedimento que é um dos tipos de tratamento, que é a embolização desse mioma. Então você entra com um catéter, como se fosse um cateterismo, para chegar até a artéria que está nutrindo o mioma e você solta ali microesferas que vão obstruir a circulação que está levando nutrientes para esse mioma. Ele não vai mais ser alimentado. Ele não vai ser mais alimentado e ele vai diminuir de tamanho. Não digo desaparecer, mas ele diminui muito, às vezes 80%, 90%. Certo. Quando que isso é importante? Quando é um mioma de muita sintomatologia e a mulher não pode passar por um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma mulher hipertensa, diabética, tem problemas cardíacos e que ir para uma cirurgia é muito complicado, ou muitas vezes para diminuir o tamanho de um mioma antes de uma cirurgia. Se um mioma muito grande, você diminui primeiro de tamanho para depois partir para a cirurgia, isso é uma cirurgia menos agressiva. Tá aí, e daqui a pouquinho a gente entende também outras formas de tratamento. Vamos deixar uma perguntinha do público? Vamos lá. Já começaram, né? Claro, na tela. Um beijo, Roberta, obrigada. Endometrioma pode ser considerado um mioma? Tem relação? É considerado? Como é que é? Então, apesar do nome ser parecido, né, mioma e endometrioma são doenças completamente diferentes. O endometrioma, ele é um tumor no ovário, benigno também, mas causado pela endometriose. Tá. Não tem nada a ver com o mioma. Mioma é uma coisa, endometrioma é outra. O endometrioma é uma tumoração, mas que ele fica no ovário. Então, você imagina o seguinte, quando a mulher menstrua, aquela menstruação, ao invés de descer totalmente, uma parte reflui para cima, pelas tubas uterinas. Tá. E aqui, se a gente mostrar nesse útero aqui, eu consigo mostrar até melhor para vocês. A menstruação deveria descer aqui. Só que, em vez de descer, ela acaba uma parte subindo e vindo para as tubas uterinas. Ela sobe e vem para as tubas uterinas. E a tuba uterina tem ligação com a cavidade abdominal. Então, essas células do endométrio vão cair na cavidade abdominal e vão se fixar no peritônio, nos ovários, na própria tuba, no útero pela parte externa. Só que quando ela vai no ovário, ela fixa no ovário e aquele ovário começa a englobar aquelas células de endometriose e vai formando um tumor chamado endometrioma, que é um tumor benigno de endometriose. Que interessante, no ovário. Que é, sim, um fator de infertilidade grande. Porque ele inibe a ovulação. Na verdade, a endometriose é uma doença inflamatória. Aliás, um dos grandes sintomas da endometriose é a dificuldade para engravidar. Isso não importa onde ela esteja. Pode estar no ovário, pode estar no útero, pode estar na tuba, pode estar na cavidade abdominal, no intestino. Já é um fator de dificuldade para engravidar. Porque ela é uma doença inflamatória. Ela produz algumas substâncias que, mesmo que a mulher engravide, ela acaba perdendo esse bebê. Ela acaba tendo um risco maior de abortamento. Porque quando a gente fala em infertilidade, não é só dificuldade para engravidar. Às vezes, as mulheres confundem isso. A infertilidade é quem não consegue engravidar. Não, é quem não consegue engravidar e ou não consegue também manter uma gestação adiante. Se ela consegue engravidar facilmente, mas ela aborta sequencialmente, ela é uma mulher infértil. Tem que investigar a causa e a endometriose pode ser uma delas. E então o endometrioma também, mas é completamente diferente de mioma. Pode ser uma próxima pauta. Nunca falamos de endometrioma. Achei bem interessante. Vamos colocar mais perguntinha do público. Inclusive vamos abrir agora para as perguntas. Minha diretora já me avisou que tá bombando, tem pergunta que não acaba mais. Vamos lá, uma atrás da outra. @VocêBonitaTV, na tela. Beijo, Madame Mi, acho que é. Beijo, obrigada. É verdade que o mioma cresce durante o ciclo menstrual? Na verdade, ele não cresce no ciclo menstrual, mas ele tende a causar um sangramento maior no ciclo menstrual. Ele dá mais sintomas no período menstrual. Então, aquela mulher que de repente sangrava 3, 4 dias de menstruação, quando ela tem um mioma, ela pode de repente sangrar 7, 8, 10, 15 dias por causa do mioma. Então, ele pode sim causar isso. Agora, o tamanho dele não vai se alterar no ciclo menstrual, mas ele pode, ao longo dos anos, ir crescendo gradativamente. Enquanto ele estiver sendo irrigado e estiver tendo influência hormonal, ele pode crescer. Mulheres que tomam pílula anticoncepcional têm mais ou menos chance de ter mioma? Na verdade,
interfere da seguinte maneira, muita gente usa o anticoncepcional como forma de tratamento, porque a partir do momento que eu vou bloquear os ovários na produção de hormônios, teoricamente esse mioma pararia de crescer. Porém, tudo tem que ser colocado na balança. A gente sabe que os anticoncepcionais também têm os efeitos colaterais deletérios. Então, muitas vezes é uma mulher que tem um risco maior para trombose, para embolia, e a gente nem pode usar um anticoncepcional. Mas muitas vezes, se ela tem uma menstruação excessiva, bloquear essa menstruação já ajuda, pelo menos a sintomatologia. Não vai curar o mioma, mas eu estou aliviando os sintomas dela por causa do mioma. Entendi. Até mesmo anti-inflamatórios, o uso de anti-inflamatórios ajudam a diminuir esse sangramento excessivo do mioma. Porque qual que é o maior problema do mioma? É quando aquelas mulheres têm miomas tão grandes que elas sangram muitas vezes continuamente. Sangram o mês inteiro. Mas não é um sangramento menstrual, são hemorragias. Essa mulher chega a ficar anêmica por conta de um mioma. Nossa. Nesse caso, tem indicação sim de uma intervenção, de um tratamento um pouco mais intenso. Então aí ele sangra, mas ele não diminui de tamanho. Não diminui de tamanho, pelo contrário, ele pode até ir crescendo ao longo dos anos. Puxa vida. Tá aí. Mais uma perguntinha do público, na tela. Um beijo, Márcia, obrigada. Mioma aparece em mulheres jovens. Tem aí? Escolhe faixa etária? Como é que é? Tem, na verdade, no momento fértil. Ele é mais prevalente dos 30 aos 50. Mas ele pode sim acometer mulheres jovens. Já peguei pacientes de 15 anos com miomas. Então pode acometer, mas ele é mais comum dos 30 aos 50. Quando a gente fala de endometriose, algumas vezes você já citou que a cólica é algo marcante na endometriose. Sim. No mioma, alguma dor, alguma sensação diferente ou não? Normalmente não. Como eu disse, o mioma não dói geralmente. Ele começa a doer quando ele começa a crescer e comprimir terminações nervosas. Aí ele passa a doer. Já quem tem endometriose, às vezes uma lesão pequenininha de endometriose pode levar a cólicas menstruais homéricas, gigantescas. Não só cólica menstrual, como dor na relação sexual. Também. São características da endometriose. Já o mioma, como eu falei, a mulher pode passar uma vida tendo mioma sem ter sintomatologia e nem saber que teve o mioma. Tá aí. Mais uma perguntinha do público. Na tela. Foi. Glauci, obrigada, um beijo, lindona. Ai, adoro os recadinhos dela, ó. Eu acho que ela é personal. Não é, Glauci? Acho que eu acertei. Beijo. Há casos que não precisam de tratamento. Então, quais casos a gente parte para o tratamento? A gente, inclusive, já explica se tiver mais de um. E outros casos que não precisa mexer nesse mioma. Tudo depende. Cada caso é um caso. Tem miomas que não precisam de tratamento? Tem. Aquela mulher que tem um mioma pequeno, que não está dando sintomatologia alguma, não dá sangramento, não dá dor, não dá incômodo, ela vai fazer um acompanhamento ao longo da vida, só com os exames periódicos. Agora, tudo tem que ser levado em consideração. Eu tenho, por exemplo, uma mulher com múltiplos miomas, um útero gigantesco, mas ela ainda não tem filhos. O tratamento vai ser tentar preservar a fertilidade dela. Então, eu tenho que tratar o mioma e tentar manter o útero. Se eu tenho um útero gigantesco, cheio de miomas, numa mulher já nos seus 50 anos, já na menopausa, muitas vezes eu não tenho necessidade de preservar aquele útero. Para ela, o tratamento mais adequado seria a retirada total do útero. Para aquela outra mulher que quer engravidar, às vezes uma embolização para fazer os miomas diminuírem, para que ela consiga engravidar e depois a gente opera o mioma. Então depende, a abordagem, sendo cirúrgica ou clínica ou medicamentosa, vai depender de cada paciente, se ela tem filhos, se não tem, se ela pretende engravidar, se não pretende, se está próximo da menopausa ou não. Se é aquela mulher que está com 48, 49 anos, está quase para entrar na menopausa, vale a pena eu aguardar, porque eu sei que a hora que ela entrar na menopausa ele tende a diminuir, ao invés de já partir para um tratamento mais agressivo. Então vai depender muito de cada paciente, faixa etária e o que ela pretende, engravidar ou não. Tá aí. Cadê a Carolzinha? Que isso tem a ver... Carol, vem cá, faz sua pergunta pro Dr. Domingos. E aí ele já responde rapidinho. Pegue o mic, lindona. Esta menina para o estúdio, o corredor, a loucura. Vem, Carolzinha, vem. Diga aí. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Eu tenho um ovário só. Já tirei um que eu tive um teratoma. E o meu ovário, como eu nunca tive filhos, o meu útero tem um mioma. Tá com quase 8 centímetros já. E o médico sugeriu eu tenho um filho primeiro e depois tirar. Deixa eu lembrar duas coisas. O Dr. Domingos não é médico da Carol. Não é consulta ao vivo. É uma pergunta como outra. Isso. Como se fosse do público que também está nesta situação. Tem lá um mioma, quer engravidar, o que fazer? É mais ou menos isso. Na verdade, até respondendo de uma forma genérica para a gente entender. Volto a dizer aquilo que a gente disse anteriormente no outro bloco. Depende muito se a mulher quer engravidar ou não. Uma alternativa para quem quer engravidar e tem um mioma, primeiro ponto, saber aonde é esse mioma. Como eu expliquei anteriormente, se a gente mostrar aqui na tela, se o mioma ele estiver aqui obstruindo a passagem do espermatozoide,
ele é um fator de infertilidade. Ele tem que ser retirado, obviamente, senão a mulher não engravida. Certo. Agora, se ele está aqui intramural, dependendo da situação, se ele não está abaulando a cavidade endometrial e nada, você pode engravidar tranquilamente, levar a gravidez adiante, estando com o mioma lá sem nenhum problema, ter o seu parto normal, porque isso é uma coisa interessante, mioma não é indicação de fazer cesárea, dá para se ter um parto normal tranquilamente tendo mioma. Agora, se ele for muito grande a ponto de estar abaulando, uma alternativa seria aquele tratamento de embolização que eu falei. A gente pode diminuir o mioma para essa mulher poder manter a fertilidade, engravidar, porque é um procedimento não invasivo, você não faz nenhuma cicatriz no útero, já que você quer engravidar, é uma coisa bem interessante. E aí depois, se houver necessidade, retira seu mioma. Então depende muito da localização. Gostou, Carolzinha? Adorei, viu? Vai ter neném, vai ter neném. Obrigada, gente. Dá licença. Obrigada, beijo, lindona. É isso aí. Vamos lá, próxima perguntinha do público na tela, vamos ver. Cláudia, obrigada. Mulheres com ovários policísticos têm maior chance de desenvolver o mioma? Eu ia até te perguntar, os dois são tão comuns? Dá pra dizer o que é mais comum, ovário policístico ou mioma? Olha, bem complicado. Os dois são bem comuns. Mas a gente vai voltar naquele mesmo assunto que a gente já conversou uma vez aqui. Ovário policístico é diferente de síndrome dos ovários policísticos. São coisas distintas. Ter ovário policístico é muito comum. Já a síndrome dos ovários policísticos não é tão comum quanto só ter um ovário policístico. E é uma doença? É uma doença. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome plurimetabólica, que a gente chama. Por que isso? Ela envolve vários órgãos. Então ela tem, além de um ovário policístico, você tem aumento dos hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos, que levam a mulher a ter uma pele mais oleosa, mais acne, mais pelos pelo corpo, principalmente em região do rosto. Você tem uma resistência periférica à ação da insulina, que é um quadro que a gente chama até de um pré-diabetes. Um ganho de peso, essa mulher não consegue emagrecer, é muito difícil, tem uma gordura localizada muito maior. Tudo isso é a síndrome dos ovários policísticos. E ela também é um fator de infertilidade por conta dessa oscilação hormonal muito grande dela. Já quem tem somente o ovário policístico não tem todas essas disfunções hormonais. A síndrome dos ovários policísticos pode sim estar relacionada até com miomas. Por quê? Porque é uma disfunção hormonal muito grande. E o mioma, como eu falei, depende muito dos hormônios para crescer. Agora, se ela só tem um ovário policístico, pode não ter relação nenhuma com miomatose uterina. Mas se tiver a síndrome, pode alimentar esse mioma ou até pode, dependendo de como estão esses hormônios dessa mulher. Depois de retirado o mioma, doutor Domingos, ela pode ter de novo no mesmo lugar? Pode. Na verdade, não é que o mioma voltou. Vai aparecer um novo. Se ela retirou o mioma, ela retirou o mioma. Ele pode ter um novo mioma. Ele pode reaparecer em outro lugar. Ela pode ter um outro crescimento desordenado. Essa mulher ela pode retirar um mioma hoje e daqui 10 anos aparecer um outro mioma. Pode acontecer. Até porque se já apareceu uma vez, a gente já sabe que ela já tem uma predisposição. Então pode acontecer igual a endometriose. Mesma coisa. Pode surgir novamente. Pode surgir. A própria Érica, minha esposa, nós operamos ela 2 vezes já de endometriose. E tá gravidinha pela segunda vez. Graças a Deus. Pra Isabela. Quanto? Já tem 25 semanas? Já, 26 semanas batendo agora. Ave Maria, o negócio passa muito rápido. Tô demorando, hein? Tá na hora do segundinho, Carol. Daqui a pouquinho. Vamos lá, na tela, quem escreveu pra gente. Um beijo, Lu, obrigada. O mioma pode causar hemorragia grave, ao ponto da mulher ter que sair correndo, então, pro hospital? Pode. Tem mulheres que muitas vezes têm que ser internadas e fazer transfusão sanguínea por conta do mioma. Gente. Então, essas pacientes são sérias candidatas à intervenção cirúrgica, retirada muitas vezes do útero por conta disso. Porque são mulheres que às vezes têm um útero multimiomatoso. Ela tem ali 20, 30 miomas em todos os lugares e que não dá para você abordar para tirar só o mioma, você vai retalhar o útero dela inteiro. Então, muitas vezes essa paciente tem indicação da retirada do útero. Agora, digamos que esse caso aconteça numa mulher jovem que ainda não tem filhos. Qual a solução do problema? Aí, se tiver que realmente retirar esse útero, antes disso, ela fazer um tratamento com uma punção de óvulos, fazer o armazenamento desses óvulos, faz a cirurgia, retira-se o útero e aí depois ela vai fazer uma barriga de aluguel, uma fertilização com o óvulo dela. Inclusive, isso é um assunto interessante, muita gente desconhece e tal, mas no Brasil é liberado... Sim. Quando não há um pagamento. Quando não pode ter custos. A barriga de aluguel ela é simplesmente solidária. Solidária. Exatamente. Então é possível. Isso acontece muito em casos de mulheres jovens que têm câncer e que você tem que realmente retirar o útero. Você pode preservar os ovários, preservar o óvulo dela, fazer o congelamento para que futuramente uma barriga de aluguel ela consiga ter uma gestação com o óvulo dela, o espermatozoide do marido e ter um bebê com as características físicas dos dois. Aí a medicina é fantástica. É fantástico. Né? Evoluindo sempre. Olha lá, perguntinha do público na tela. Beijo, Gleiciane, obrigada. Quem já teve HPV tem mais chance de desenvolver mioma? Não tem relação uma coisa com a outra.
HPV é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus e que vão gerar lesões, principalmente nas regiões de mucosa, como na região da vagina e até no próprio colo do útero, causando lesões no colo do útero. E as lesões na mucosa geralmente são lesões vegetativas, que a gente chama. Parecem pequenas couve-flores, pequenas verrugas que aparecem. Então, verrugas genitais são relacionadas com o HPV. Já o mioma, ele é um crescimento tumoral. O HPV não dá lesões do tipo tumoral. E qual exame a gente detecta o mioma? Bom, geralmente ele acaba sendo um achado, né? Aquela mulher que está indo para os exames de rotina no consultório médico, é feito muitas vezes um ultrassom e naquele ultrassom você vê o mioma. Pode ser aquele transvaginal feito em consultório? Sim, o transvaginal básico de consultório você já consegue vê-lo. Se de repente a mulher tem um útero muito miomatoso, tem muitos miomas de tamanhos variados e vai para uma cirurgia, às vezes até uma ressonância magnética ajuda bastante a esclarecer mais a localização precisa antes de uma cirurgia. Mas basicamente falando, um exame de rotina num ultrassom simples transvaginal, você consegue detectar o mioma. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela. Um beijo, Margarida, obrigada. Quem usa DIU tem mais chance, então, de ter mioma? O DIU é o que bloqueia... Se for o DIU hormonal que bloqueia a menstruação, na verdade, não. Porque você está até diminuindo essa produção hormonal da mulher, você está bloqueando essa parte hormonal. Então, não, pelo contrário, se ela tem um mioma, às vezes o DIU, quando você coloca, ele é uma forma de tratar até os sintomas daquela mulher que menstrua demais, antes de você partir para uma intervenção cirúrgica, se for necessário. Então, não tem relação com o uso do DIU com o aumento do mioma, isso não. Tá aí, não tem relação. Mais uma perguntinha do público na tela. Beijo, Ana, obrigada. Mioma e cisto podem ser a mesma coisa? Existe cisto no útero? Na verdade, não são a mesma coisa. Eu trouxe uma bexiguinha aqui para mostrar isso. A diferença. Qual que é a diferença do cisto para o mioma? O cisto ele é um conteúdo geralmente líquido. Então, quando a gente fala o ovário é policístico, o ovário tem pequeno cisto, tem um cisto simples de ovário. Qual que é o conteúdo dele? É líquido. É uma bexiguinha cheia de água. Isso é um cisto. O que é um mioma? Mioma é um tumor, ele é sólido. Ele é duro. Se você parte ele ao meio, dentro, é como se você partisse uma laranja. Ele tem consistência dentro. Diferente do cisto, que se eu furar, ele vai romper, vai estourar igual uma bexiga. Então ele vai romper, vai cair o conteúdo na cavidade, muitas vezes tem que até que operar. Então, cisto é uma coisa e geralmente o cisto é comum nos ovários. O mioma no útero. Não existe mioma nos ovários. No ovário geralmente é cisto e eu posso ter tumores de ovário. Não miomas no ovário. Então eu posso ter um tumor de ovário, como um teratoma, que nós já falamos aqui, ou um tumor simples mesmo de ovário, um crescimento ovariano, que não tem relação com mioma. São células de endometriose ou células do próprio ovário gerando esse tumor. Doutor Domingos, para a gente encerrar, veja bem que estouramos tudo que podia. Respondeu muitas, hein? Mulheres que fazem seu check-up, que vão anualmente, conversam com o médico, fazem os exames direitinho, estão aí também prevenindo e tendo chance de descobrir no momento que tenha um mioma até pequeno, certo? Exatamente. Isso é fundamental. É fundamental a mulher fazer o acompanhamento periódico, os exames de rotina, o Papa Nicolau, enfim, nós já falamos aqui sobre exames de rotina, mas até para ela descobrir se tem um mioma ou não para fazer o acompanhamento. Se essa mulher pretende engravidar, mais ainda ela tem que procurar um ginecologista pelo menos uns 3 a 4 meses antes das tentativas. Para que se a gente conseguir diagnosticar alguma coisa, ver se há possibilidade de tratamento. Até para evitar que essa mulher engravide e perca. Porque se esse mioma estiver abaulando a cavidade endometrial, esse bebê não vai conseguir se fixar e ela acaba tendo abortos de repetição. Então é super importante a investigação prévia, principalmente nas mulheres em idade fértil que querem engravidar. Tá aí. Perguntaram se cólica menstrual no período pode ser considerado um sintomazinho. A cólica menstrual ela é mais relacionada à endometriose. Ao mioma pode, principalmente se esse mioma estiver muito grande, comprimindo terminações nervosas. Por quê? Na hora da menstruação, o útero contrai. Ele vai se contrair para poder eliminar aquele conteúdo do sangue do endométrio. Se ele estiver comprimindo outras terminações, na hora que o útero contrai, esse mioma vai junto e vai comprimir alguma estrutura. E isso pode gerar uma dor maior nesse período menstrual. Isso pode acontecer sim, mas principalmente em miomas muito grandes. Uma mulher pode ter endometriose, mioma, ovário policístico, tudo junto? Pode. Brincadeira, mulherada. Pode. Até arrepia. Acontece de ter. E muitas vezes você tem que abordar tudo ao mesmo tempo. Às vezes aquela mulher te procura querendo engravidar, você tem que tratar o mioma, tratar a endometriose, tratar o cisto de ovário. Pode acontecer. E sair novinha em folha e dá tudo certo, graças a Deus. Na grande maioria das vezes só cresce. Desculpa, Glaucia, ela fez uma perguntinha lá do Switcher.
Papa Nicolau, o transvaginal, então, a gente consegue encontrar ali na consulta com imagem. Sim. Mas num Papa Nicolau, também a gente descobre? Não, o Papa Nicolau ele é um exame de rastreamento para câncer de colo de útero. Ele não detecta mioma. Essa mulher ela pode ter um mioma no colo. Você fazer o raspado do mioma, você não vai saber que aquilo lá é mioma. Tá. Ele é para detectar se tem ou não células malignas. É para detectar se a mulher tem alguma patologia do colo. Se esse mioma tiver na musculatura do útero, mais para cima, fugindo da região ali do colo, ninguém vai saber. Agora, é óbvio que na hora da coleta do Papa Nicolau, se eu tenho um mioma no colo do útero... Você vê. Você vai ver. Tá. Então você já vai saber que essa mulher tem um mioma ali. Já é uma maneira de fazer o diagnóstico. Mas o exame de Papa Nicolau não é com essa finalidade. Não é para esse tipo de diagnóstico. Sempre uma aula. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Queridíssimo Dr. Domingos Mantelli, ginecologista. Você pode entrar em contato com ele nas redes sociais, @Domingos Mantelli, o Mantelli com 2 L's e no final, @Domingos Mantelli. No site, domingosmantelli.com.br. Vá conhecer a clínica. Eu tô louca pra ir lá. Parabéns mais uma vez. Beijo.